E aí, engenheiros, engenhosos e demais curiosos, professor Will aqui agora com a explicação de uma função modular, um exemplo bem específico, que é essa funçãozinha aí, módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3, fechando o módulo, menos 2. Galera, primeiro de tudo, para a gente começar a resolver isso daqui, a gente tem que analisar a nossa função que está dentro do módulo, que é a função x ao quadrado menos 4x mais 3, ok? Vamos analisar somente isso primeiro. O que a gente vai fazer, galera? A gente tem uma função aqui de segundo grau, a gente pode resolver ela como? Como por Bhaskara, né? Então vamos lá, fazer aquele nosso macetinho. Abrir a nossa calculadora, lembrando, né, que a nossa função de Bhaskara, ela é, só para ficar bem claro, né? Ela é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 2 vezes A, ok? Reforçando, né, quem é A, quem é B e quem é C, né? A é o termo que acompanha o x ao quadrado, ou seja, é 1. O B é o acompanhante do nosso termo x aqui, que vai ser o menos 4. E o C vai ser o nosso termo independente, que é igual ao 3. Ok? Então vamos botar isso aqui na nossa calculadora, né? Então é menos b. B é menos 4, então é menos 4. Daí a gente tem a questão que essa calculadora não tem como fazer mais e menos, então a gente vai fazer primeiro um mais. Aí a raiz quadrada de menos 4, vamos deixar entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que vale 1. E ali a gente pode ver que o resultado do nosso x1 aqui é 3. Deixa eu apagar aqui. Então, o nosso x1 é igual a 3. Igual. E agora a gente vai mudar e vai fazer encontrar outra raiz aqui, colocando um menos antes da raiz. E a gente viu que o nosso resultado é 1. Beleza? Então, x duas linhas é igual a 1. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai lá no GeoGebra e a gente vai colocar essa nossa função lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou até deixar ela aqui de cinza. Ó, é a nossa função f de x. Perceba que as raízes são aqui os pontos onde é o nossa função, nosso gráfico, toca o eixo x, que é no ponto 1 e é no ponto 3. Exatamente o que a gente encontrou aqui, né? Agora percebam um outro ponto que ele é interessante. É esse ponto x, esse ponto 3 aqui, onde está tocando o eixo y. Galera, esse daqui, note que ele deu exatamente o número 3. Quem é o 3 na nossa função? É o nosso c, é o nosso termo independente. Então, caso não tenha ficado claro, o nosso termo independente é onde a nossa função, o nosso gráfico, toca o eixo y, ok? Então, a gente tem as raízes aqui, que é o nosso 1 e 3, e o ponto onde ela cruza o nosso eixo y, que é o 3 também, só que é o 3 em y. E, ou seja, coordenadas em x 0 e 3, e aqui é 1 e 0 e 3 e 0. Beleza, até agora o que eu resolvi? Nada por enquanto. Agora a gente vai adicionar um módulo. O que o módulo quer dizer, galera? O módulo quer dizer que qualquer valor que a nossa função lá, o nosso y de x, fosse assumir que fosse negativo, ela vai ignorar, né? Se ela vai ignorar esse ponto, então, se essa região que está abaixo do eixo y, aqui, ó, perceba, aliás, do eixo x, aqui, ó, essa regiãozinha aqui que eu estou passando com o meu cursor em cima, ela teria que mudar de lado. Mudando de lado, ela iria fazer isso daqui, né? Então, ela não pode assumir valores negativos. Sendo assim, ela vai ficar igual à nossa função g de x que eu estou colorindo agora. Percebeu? É a mesma função, só que o que estava aqui embaixo foi parar aqui em cima. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer a função passo a passo, ela
com valores 1,1, 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,3, 2,5, 2,9999 até chegar no 3, vocês vão ver que ela vai descrever essa função quando está dentro do módulo e essa função quando não tem o módulo, beleza? Agora, percebam, galera, que a gente encontrou aí as nossas raízes. Essas raízes, elas estão aqui, né, paradinhas, bem legal. Só que quando a gente coloca o nosso eixo y de x, uma função modular, e essa função modular eu encontrei as raízes, essas raízes vão mudar porque eu vou adicionar, no caso aqui a gente adicionou um menos 2. Então é como se eu pegasse essas minhas raízes e essas raízes elas têm lá a nossa coordenada 1 e 0 e a coordenada 3 e 0. Quando eu coloco aquele menos 2 após o módulo, é como se eu descesse a minha coordenada em y menos 2 pontos para baixo. Ou seja, eu ficaria com 1 e menos 2 e 3 e menos 2. Veja o que acontece quando a gente coloca aqui na nossa funçãozinha h de x. Aqui, ó, 1 e 0, 3 e 0. Agora aqui, ó, olha aqui embaixo. Não dá para enxergar bem certinho. Eita, que tá ruim de clicar aqui. Não sei porquê, mas ó, opa, apareceu. Ai. Enfim, nesse pontinho aqui que não tá querendo tocar por algum motivo, é o meu ponto, minha coordenada menos 2 e 1. Aliás, é 1 e menos 2, né? Perdão, me inverti a ordem com que eles têm que aparecer. E aqui a minha outra coordenada, que é 3 e... Ó, 3 puxando daqui de cima, perceba. Puxando aqui de cima. E menos 2 puxando aqui do lado. Então, a gente só alterou as nossas coordenadas. Mudei a minha função? Mudou, claro que mudou. Só que agora o que também mudou foram as minhas raízes. Putz, mas agora como é que eu faço para encontrar essas raízes aí, galera? Complica, né? Complica pra caramba. Só que perceba, pessoal, perceba que agora mudou o meu valor do meu termo independente. Lembra que antes ele era 3? Então agora o meu termo independente é 1. Então o que eu vou fazer de diferente, pessoal? Vai ser só isso daqui, o meu termo independente ele vai ficar igual a 1, 2,679, perceba que ele toca exatamente, opa, aqui ele deu uma diferencinha, deixa eu ver o que mais que faltou a gente mudar aqui. Não, aqui não mudou nada. Deixa eu ver aqui, mais 373, né? 373 e aqui deu 373, ok? E agora vamos ver aqui se a gente encontra. Ah, sim, a gente encontrou. Vamos colocar agora o nosso menos aqui. 2,79. Só que aqui tem um exponencial menos 1, né? Então é como se fosse 0,279. E é o que a gente tem aqui. Olha só as nossas raízes. Só porque a gente mudou o nosso termo independente, beleza? Vamos só ver aqui. Então aqui, ó, perceba que ele vai assumir essa funçãozinha aqui, ó. Ele vai funcionar, é como se ele tivesse assumido esse módulo aqui para esse termo independente, tá? E se a gente não tivesse dentro do nosso módulo, olha como que a nossa funçãozinha ficaria. Deixa eu tirar as duas primeiras para vocês observarem. Ó, é basicamente a mesma função, só que ela tem essas alterações de usar módulo, não usar módulo e modificar o termo independente, ok? Eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Se ficar alguma dúvida, é só chamar aí no Instagram, né? Quem não conhece, o meu Instagram é will.i.math, M-A-T-H. Me chama lá, caso vocês tiverem alguma dúvida, algum interesse, alguma questão que vocês queiram que eu resolva, tá? E eu vou ficando por aqui. Falou!